Olá, professores! Bem-vindos a mais uma TPC. Estamos na semana C, onde teremos muitas formações, no Centro de Mídias sobre matemática, com foco no campo aditivo. E para atender essa demanda, alinhando o nosso trabalho ao Centro de Mídias e as formações do material do Aprender Sempre, trazemos hoje também uns aprofundamentos, uma retomada das operações, resoluções de problemas do campo aditivo. Vamos lá? Os nossos objetivos hoje serão discutir o papel investigativo que se coloca no trabalho com problemas, refletir sobre as condições didáticas necessárias para que os alunos desenvolvam as habilidades nas resoluções desses problemas. Traremos hoje para discussão exercícios, a diferença entre exercícios e resolução de problemas, um breve histórico da história da matemática, retomaremos a teoria dos campos conceituais, com foco maior no campo aditivo, e as condições didáticas necessárias para desenvolvimento dessas habilidades com os alunos. Para começarmos, eu gostaria de provocar um pouquinho vocês para uma reflexão. Qual é a diferença entre problema e exercício? Nós vamos dar um tempinho para vocês pararem para pensar sobre isso. Muitas vezes a gente utiliza os problemas para que os alunos apliquem conhecimentos de cálculo. Fazendo isso, as atividades servem apenas para avaliar se o estudante é capaz de empregar um conceito, um procedimento ou uma técnica que foi ensinada. Mas será que as atividades assim podem ser consideradas um problema? Ou seriam apenas um exercício? Então, vamos pensar um pouquinho sobre o conceito de exercício. Então, exercício é uma atividade que conduz o aluno a utilizar o conhecimento matemático já aprendido com a aplicação de algum algoritmo ou fórmula. Os exercícios se sustentam em um procedimento padrão, em que o estudante tem um certo domínio para a obtenção do resultado ou tem memorizado o mecanismo resolutivo. Geralmente, a criança não precisa decidir sobre o procedimento a utilizar, mas sim aplicar uma fórmula. Portanto, serve para consolidar, automatizar as técnicas e procedimentos. Já os problemas exigem reflexão, questionamentos e tomadas de decisão. Trata-se de uma situação na qual se procura algo desconhecido, e o aluno não tem nenhum algoritmo prévio que garanta a resolução. Então, por isso, a resolução de problemas propõe uma invenção ou uma criação significativa do estudante, que deve construir uma solução explicando o que pensou. E isso envolve várias etapas: a compreensão do problema, a criação de uma estratégia de resolução, a etapa de execução dessa estratégia e a revisão da solução. Nos processos de ensino-aprendizagem, a melhor opção é aquela em que conceitos, ideias e métodos matemáticos são abordados mediante a exploração de problemas, ou seja, em situações que o estudante precisa desenvolver as estratégias. Mas o que está por trás das nossas escolhas e prioridades? O que me faz escolher mais exercícios para propor para os meus alunos, ou mais situações, problemas? O que está por trás dessas prioridades na hora da gente optar por um caminho ou outro na hora de propor atividades para os nossos estudantes?
As nossas escolhas didáticas está a resposta está nas nossas vivências, nas concepções de ensino e aprendizagem que temos contato ao longo das nossas vidas, as nossas histórias como aluno, como professor, nós acabamos reproduzindo da mesma forma como nos ensinaram. Né? Então, se eu aprendi assim, eu acredito que dessa forma os meus alunos também conseguirão aprender. Enfim, então tem todo um histórico, né? As nossas tramas, né, de vida, de acordo com as relações culturais que nós temos, nossas memórias nos tempos de escola, os currículos oficiais que nos solicitavam para trabalhar aquelas questões, né, os materiais didáticos, enfim, tudo isso está dentro de uma época histórica. Então, muitas vezes, nós trazemos tudo isso para dentro da nossa sala de aula, na hora que nós optamos por uma ou por alguma atividade, né, ou por algum processo de ensino. Vamos observar o quanto das nossas práticas estão embasadas no currículo oferecido, né, historicamente aí para o ensino da matemática. Então vamos uma breve retrospectiva para que a gente se entenda aí nesse processo, né? Então o ensino das chamadas 4 operações sempre teve um grande destaque no trabalho desenvolvido nos anos iniciais, principalmente. No entanto, nem sempre ele foi conduzido da mesma maneira, né? Por exemplo, nas décadas de 50, 60, as técnicas operatórias eram aprendidas mediante um treino. Os alunos deveriam decorar a tabuada, aprendiam a fazer a prova real, a prova dos 9, e como formas, né, de verificar os resultados. E a aprendizagem das operações era realizada por passos, procurando graduar possíveis dificuldades. O uso das operações na resolução de problemas vinha somente no final. Né? Então, primeiro aprendia todas as operações, para depois começar a resolver os problemas com as técnicas que foram aprendidas. Já na década de 60, em meados da década de 60, o período foi influenciado pelo movimento internacional conhecido como matemática moderna. As operações passaram a ser ensinadas com base nos conjuntos. Né? Quem tem mais de 50 anos aí se lembra bem. Eu fui ensinada dessa forma. Né? A adição era apresentada por meio da união de dois conjuntos disjuntos, né? E o diagrama de Venn, que é esse que nós colocamos aí, para observar quais os elementos pertenciam a um conjunto e a um outro conjunto também, enfim, a intersecção deles, né? E a atividade, a proposta com conjuntos, tinha a intenção de fazer a gente visualizar as operações. Né? Nesse período, o cálculo mental também passou a ser menos enfatizado e havia uma recomendação contra a memorização da tabuada. A partir dos anos 80, as operações passaram a ser trabalhadas a partir de situações-problema, em que as ideias ou significados nelas eram exploradas. Assim, então, o juntar, o acrescentar, o tirar, comparar, completar, medir, etc. Para a compreensão das técnicas operatórias, né, o vai os empréstimos, etc., era estimulado o uso dos materiais, né, materiais concretos, materiais manipuláveis, como se diz hoje, o material dourado, a barra cozinera, os jogos. Também lançava-se mão de tabelas, esquemas e representação em reta numérica. Isso a gente vê até hoje, muitos usos, né? E eu trouxe para vocês um pouco para relembrar um pouquinho desses materiais.
Aqui o nosso material dourado, muita gente ainda tem nas escolas. Hoje muitos desses trabalhos, né, desses materiais são substituídos por jogos no computador. Esses quadradinhos aí se perdiam na sala de aula. Enfim, mas para ensinar as trocas, né, da base 10 aí na hora de fazer as operações, é muito interessante porque os alunos conseguem observar, né, visualizar o que as operações que eles estão fazendo naquela conta, né, naquela situação proposta. Na subtração, na adição, enfim, dá para trabalhar as 4 operações, é um material que é interessante, muita gente pede até para que faça formação dele, para que saiba a utilização, como utilizar em sala de aula, para que os alunos compreendam aí a base 10 e as trocas. Outro material interessante é a escala Cuisinart. Era muito usada nessa época, né? Na década de 80. E ele tem inúmeras funções. Eu deixei aí 2 links para vocês. Na internet tem muita coisa orientando como utilizar tanto o material dourado como o material Cuisinart, se vocês tiverem interesse de utilizá-los. Eu trouxe algumas imagens para vocês observarem as possibilidades desse material. Por exemplo, esta situação proposta por uma professora, onde ela percebeu que a criança bem pequena tinha dificuldade de saber qual que era o maior e o porquê, né? O 4 é maior que o 5, por quê? Enfim, daí ela fez uma escala, né? Uma reta aí numérica e colocou aí a escala Cuisinart representando aí então essa escala para que se percebesse visualmente, né? Porque o quadradinho branco equivale o quadradinho vermelho, o retângulo vermelho equivale a 2 quadradinhos brancos, né? Quadradinho branco é a unidade. Aí o valor do zero também é interessante, a utilização dessa reta numérica também para a representação do zero, que é nenhum, né? Enfim. E então, para as crianças bem pequenas, esse material também pode ser utilizado dessa forma. Depois de manusear bastante o material, essa escala vai até 10, né? E também dá para trabalhar as propriedades da adição, né? A propriedade comutativa, que a ordem das quantidades não altera o resultado, né? Então, a barrinha amarela vale 5 quadradinhos brancos, a barra verde, claro, equivale a 3 quadradinhos brancos, e assim pode-se fazer as operações, né? Então, a barrinha amarela mais a barrinha verde tem o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, as mesmas unidades do castanho, né? Da barra castanha, que vale 8. Então, juntando o amarelo com o verde, fica do tamanho do castanho. E assim a gente pode ir trazendo essas adições, né? E fazendo perceber que a propriedade comutativa, que a ordem, né, dos fatores não altera o produto, né? A ordem das quantidades não altera o resultado. Então, tanto faz eu fazer 5 mais 3 do que 3 mais 5. Então, isso fica bem explícito utilizando esse material. Outra propriedade da adição é a associativa, a propriedade associativa. Então, na adição de 3 ou mais parcelas, podemos associar as parcelas 2 a 2 de maneiras como a gente quiser, né?
obtendo o mesmo resultado final. Então, 4 mais 3 mais 2 é igual a barra azul, né? E esse 4 mais 3 pode ser representado pela barra preta, que equivale a 7, mais a barrinha vermelha, que equivale a 2, né? Que vai representar a barrinha azul, que é 9, né? Enfim, então a gente pode também trabalhar essas parcelas, né? Essas adições de números que vão resultar no mesmo valor, né? É bem interessante esse material. Dá para a gente trabalhar todas as operações, até geometria também. Nesse vídeo que eu deixei o link, vocês podem apreciar aí muitas atividades possíveis com esse material. Aqui então a gente traz a subtração, também é possível fazer usando o material, e visualmente fácil, né? É só encaixar a peça que vai ficar do mesmo tamanho da peça 7. Então, ali a peça 7 é representada pela barra preta e a barra verde, que é o 3, se não me engano, vale 3. O quanto falta para chegar no 7, né? Então, procure então a barrinha que completa para chegar no 7. Daí você já sabe, então, qual que é a que está faltando, qual o valor que está faltando, né? Então, a barrinha que vai encaixar para que ela fique do mesmo tamanho da barra 7 é a barra lilás, de tamanho 4, né? Que representa 4 unidades. Então, a barrinha verde 3, mais a barrinha lilás, que vale 4, será igual a 7. Portanto, 7 menos o 3, o que falta ali para completar é o 4, né? Então, 7 menos 3, 4. Expressões numéricas também é possível trazer para as crianças, né? Para as mais velhas, para a compreensão. Então, aqui 10 mais uma barrinha 1, ou 2 vezes a barrinha verde, que vale 3, né? Uma vez a barrinha verde, mais uma vez a barrinha verde, então 2 vezes a barrinha verde, mais 2 vezes a barrinha vermelha, mais 1. Quanto dá? Todos vão dar 11, né? Que aqui a barrinha laranja, 10, mais 1, 11. 2 vezes o 3, mais 2 vezes o 2, mais 1, 11. Uma barrinha branca, mais 2 vezes a barrinha amarela, que vale 5. Uma vez a barrinha amarela, mais uma vez a barrinha amarela, que vale 5. Também dará 11. Perceba que todas estão do mesmo tamanho, né? Então, aqui 3 vezes o 2, que a barrinha vermelha vale 2 quadradinhos brancos, né? Então, 3 vezes o 2, uma vez, 2 vezes, 3 vezes o 2, mais 1, mais uma barrinha lilás, que vale 4, vai dar 11 também. Então, veja quantas possibilidades, né, de entendimento aí, de compreensão que pode trazer esse material para as crianças. Outra possibilidade é o trabalho com as frações, né? Então, aí, vocês observam as possibilidades, né? Um quadradinho branco sobre um quadradinho vermelho que vale 2,
na barrinha vermelha que vale 2, é 1 meio, né? Até as equivalências, por exemplo, 3/6 também é a metade de 6, né? Enfim, aqui 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 é igual a 1 inteiro. Então, dependendo, né, do inteiro, você acha a metade dele. Aqui o inteiro vale 10, a metade dele é 5, também posso fazer a equivalência aqui ser 1 meio, né? 5 a metade do 10, tá? A metade sendo representada aí do inteiro. Então, aqui o inteiro é 2, aqui o inteiro é 6, aqui o inteiro é 10, aqui o inteiro é, nem sei, amarelo, 5 mais 5 é 10 também. Então, 1 meio mais 1 meio igual a 1 inteiro, né? Então, as frações também a gente consegue trabalhar com as crianças, com esse material. Na década de 80 também trazem muitos jogos, né? E isso se dá até hoje, né? Essa questão de trabalhar com os materiais manipuláveis, para que haja a compreensão antes de trabalhar com os algoritmos, veio da década de 80. Os jogos, esse, por exemplo, que nós trazemos aqui é o pega-varetas, que você pode aí fazer com que eles calculem, né, os quantos pontos eles adquiriram. Depois também podemos deixar um pouco mais complicado, trazendo a soma da pontuação do primeiro lugar para o último lugar, qual a diferença entre eles, né? Ou do terceiro, do quarto lugar, qual a diferença qual que é a diferença a mais ou a menos. Enfim, a gente pode estar trazendo mais complexidade, né, para essas propostas de jogos. Bom, esses materiais podem ser utilizados, apesar de termos muitos na internet também, e com a mesma qualidade, né, de entendimento para que as crianças observem essas situações. Não há nenhum impedimento para o uso desses materiais. Porém, a gente deve observar com que intencionalidade eu vou usar esse material, né? Para o desenvolvimento de alguns conceitos, como verificar podemos verificar que eles podem ser um grande aliado. A gente observou isso, né, nessas imagens que eu trouxe anteriormente. Hoje também temos, então, volto a dizer, muitos games que trazem exercícios bem interessantes para o desenvolvimento desses conceitos matemáticos. O material dourado, o Cuisiner, por exemplo, podem colaborar com a construção de vários conceitos. Porém, para decompor números, refletir sobre o valor posicional dos números, o valor do zero, aí eu cito as fichas sobrepostas. Elas são maior aliadas para trabalhar essas questões. Então, enfim, tudo depende de qual conceito, qual habilidade eu quero desenvolver nos alunos, né? Qual é a ideia que eu quero que eles consigam compreender, né? Daí eu trago uma proposta ou outra, enfim. Continuando o nosso histórico, né, do ensino da matemática, trago aqui os anos 90, né? O estudo das operações articulando os cálculos à resolução de problemas ganha força e as diferentes estratégias de resolução de problema de uma operação, inclusive aquelas criadas pelas crianças, passam a ser valorizadas. Então, as pesquisas sobre o ensino das operações também se ampliam. Algumas delas mostram, por exemplo, que a dificuldade de um problema não está diretamente relacionada à operação,
requisitada na solução. Né? Porque nem sempre um problema que se resolve por adição são mais fáceis para as crianças do que aqueles resolvidos por uma subtração. E isso a gente vai aprofundar já já. Eu enfatizo uma situação aqui para que a gente deixe claro isso. Às vezes, o ensino das operações é entendido como o ensino das contas, que resolvem os problemas. Essa atitude ignora a importância do significado dessas operações. Então, ao falar do significado de uma operação, estamos nos referindo basicamente às ideias ou ações ligadas a ela. Então, agora a gente trabalha com as operações e com os algoritmos, mas envolvidos numa resolução de problema, porque é essa a grande dificuldade. Às vezes a pessoa fala, não soube interpretar porque não sabe português. Não sabe interpretar a linguagem matemática, né? Não sabe interpretar como é que eu vou refletir e operar esses dados para resolver esse problema. Então, é isso que nós vamos depois aprofundar, trazendo o campo aditivo do Vernon, mas antes disso eu gostaria de fazer mais um alerta. Um outro cuidado que a gente deve ter é o de não associar os termos do problema a alguma operação. Então, não é raro a gente ouvir os termos ganhar e perder e já associar a adição e subtração. Isso é ruim porque os alunos acabam sintetizando o problema na apropriação dos termos, como se esses fossem a situação, né? Sem ler o problema, sem compreender a operação que tem que fazer, só viu a palavra ganhar, viu a palavra perder, ganhar é mais, perder é menos, né? E nem sempre é isso, né? E quando a gente induz as crianças a focarem nas palavras do problema, a gente também induz para que eles nem leiam o enunciado, nem interpretem o enunciado da situação. Já fala, é demais, já pega os dados e já resolve o cálculo. Enfim, então, é esse o problema da gente evidenciar aí os termos na hora de tentar colaborar com os alunos para as resoluções de problemas, a gente acaba atrapalhando, fazendo com que eles, né, não parem para interpretar aí a situação. Agora a gente traz um vídeo para vocês, para refletir um pouco mais sobre todas essas questões. Junte a esperteza e a vontade de aprender da criança, mais os conhecimentos que ela já tem, o esforço de compreensão que faz diante dos novos conhecimentos, menos essa história de ficar decorando sem entender, mais atividades super legais onde todos participam, discutem, ensinam e aprendem, menos uma distraçãozinha aqui, uma preguicinha ali, mais uma figura bacana e interessada que nem você dirigindo tudo isso é igual aquele brilho que faísca nos olhinhos da criança quando ela realmente entende e aprende alguma coisa nova. Essa conta meio diferente, você percebeu? Nada mais é que um jeito muito divertido e proveitoso de aprender e de ensinar.
É um jeito bem diferente daquele de ficar martelando um montão de coisas na cabeça da criança sem que ela esteja entendendo nada de nada. O ensino das operações de adição e subtração não pode ser confundido com uma enxurrada de contas de mais e menos que a criança tem que resolver. Aliás, será que é importante mesmo a criança aprender a resolver estas contas armadas sem pestanejar? É lógico que sim, mas tão importante quanto é ela entender o que significam essas contas e em que situações elas são úteis. Esse é o nosso assunto de hoje. Neste programa, a gente vai falar sobre as situações que as crianças associam à adição e à subtração. Se cada situação deve estar relacionada a apenas uma única operação, que atividade desenvolver para ampliar a compreensão que elas têm sobre as operações? Enfim, a gente vai estar pensando sobre adição e subtração. Ou como perguntam as crianças, é de mais ou de menos? O assunto é adição e subtração, sim. Mas vamos começar do começo, deixando as famosas contas armadas de lado, bem apagadas. E vamos pensar em algo muito importante, que é o seguinte. O que as crianças já sabem sobre a adição e a subtração antes mesmo de entrar na escola? É claro que as crianças já entram na escola trazendo uma noção de adição e subtração. E é comum elas usarem os dedos ou fazerem pauzinhos, risquinhos e bolinhas para resolver as contas. É só propor um problema para perceber isso. A nossa turma tem 14 meninos e 17 meninas. Eu quero que vocês descubram quantas crianças tem ao todo na nossa classe. Vamos lá? Com números deste tamanho, os dedos da mão não dão conta. E aí chovem os risquinhos, pauzinhos e bolinhas. Maria resolveu o problema usando um número. Ela escreveu 17, que era o número de meninas, e acrescentou 14 pauzinhos, o número de meninos. E aí começou a contar a partir do 17, chegando ao resultado 31. Eu pedi para ela explicar sua solução lá na frente para toda a classe. Você sabe, colocar na roda o jeito de cada um fazer é uma coisa que soma na aprendizagem de todos. E no fim da explicação, eu coloquei os sinais de mais e de igual. 14 pauzinhos vai ser igual a 31. Essa história de acrescentar os sinais de mais, de menos e de igual é muito importante para a criança ir se habituando aos símbolos próprios da linguagem matemática. Se você fizer isso, rapidinho elas começam a usar os sinais de mais, de menos e igual para resolver os seus problemas de adição e subtração. Mas que tipo de situações será que a criança associa a essas operações? Quer saber? É só propor uma atividade muito simples. Faça e aconteça. O pessoal está na maior concentração. A atividade é a seguinte. A professora deu uns minutinhos para as crianças inventarem problemas de adição e subtração. Daqui a pouco, a gente vai ver os resultados dessas cacholinhas em ação. Esta atividade ajuda o professor a avaliar que tipo de situações as crianças associam a estas operações. Opa, acho que já está na hora dessa criançada mostrar serviço. Eu tinha 22 figurinhas no meu álbum. Aí, troquei as repetidas por 14 que eu não tinha. Com quantas figurinhas eu fiquei no meu álbum? Na hora do lanche, minha turma toda tinha 6 bananas e 12 laranjas. Juntando tudo, quantas frutas tinham? Minha mãe tinha 10 reais. Ela gastou 3. Quanto sobrou? E aí, professora? Bom, estas invenções mostram que realmente as crianças já têm uma ideia sobre as operações. A gente percebe que elas não têm dificuldade em casar a ideia com a operação, juntar ou acrescentar quantidades, adição, tirar uma certa quantidade de outra, gastar dinheiro, por exemplo, subtração. Mas essas atividades ainda são muito simples, é preciso dar um passo adiante. Que passo é esse? Propor uma situação em que não fique claro se é uma adição ou uma subtração. Como, por exemplo? Como, por exemplo, o problema que eu vou apresentar agora e que você pode aproveitar como uma atividade. Propõe aos seus alunos o seguinte problema. Uma criança está na página 64 de um livro que tem 80 páginas. Quantas páginas faltam para a criança terminar o livro? Como é que é?
A criança já leu 64 páginas e o livro tem 80. Quantas páginas faltam? Adição ou subtração? Eis a questão. Olha só, você bota 80 pauzinhos, mas só que você tira 64. Aí o total dá 16, entendeu? Entendi. Vejam só que interessante. Os nossos pequenos leitores aqui deram conta do recado. Só que cada um resolveu de um jeito diferente. Vejam só como a Michele resolveu. Ela desenhou 80 pauzinhos, que é o número total de páginas. Aí, foi riscando os pauzinhos até chegar no número 64, que foram as páginas lidas. E, por fim, contou os pauzinhos que sobraram, chegando então ao resultado. Ou seja, ela usou a ideia da subtração para resolver o problema. Já o seu vizinho fez diferente. Ele escreveu o número 64 e foi acrescentando pauzinho por pauzinho até chegar a 80. Depois contou os pauzinhos e também chegou ao resultado. Quer dizer, ele usou a ideia da adição. E agora? Será que é adição ou subtração que resolve este problema? Melhor ainda, será que é preciso casar cada problema com uma única operação que resolva a questão? Esse problema tem conta de mais, esse tem conta de menos. No meu tempo era assim. Primeiro aprendíamos os problemas da adição. Depois que soubéssemos fazer bem as continhas de mais, aí sim, aprendíamos então os problemas da subtração, aqueles das continhas de menos. Para o aluno, na hora de resolver o exercício, ou era uma coisa ou era outra. É exatamente o contrário. A gente acabou de ver o exemplo no caso das páginas. Cada criança resolveu o mesmo problema de um jeito diferente, uma usando a adição e a outra usando a subtração. E as duas estão certas. É isso mesmo, as duas estão certas. É por isso que as operações de adição e subtração devem ser trabalhadas ao mesmo tempo. Está até escrito aqui, no caderno dos parâmetros curriculares nacionais. Aqui. Diz que as operações de adição e subtração devem ser trabalhadas conjuntamente, já que guardam entre si estreitas conexões, ou seja, compõem uma mesma família. Na prática é o seguinte, a gente deve apresentar as mais variadas situações que ajudem os nossos alunos a ampliar as suas ideias sobre as operações. E para facilitar esse trabalho, as situações foram até divididas em vários grupos. Tem, por exemplo, o grupo de situações ligadas às ideias de transformação, ou seja, a um estado inicial se acrescenta ou diminui determinada quantidade. Eu estava na casa 24 e tirei 6 no dado. Qual o número da casa que eu vou cair? Tinha 12 peixinhos no aquário. Morreram 7. Quantos sobraram? Tem também o grupo de situações ligadas às ideias de comparação. Eu tenho 42 selos. A minha amiga tem 7 a menos. Quantos selos ela tem? Aqui nos parâmetros curriculares de matemática, tem uma relação de vários grupos de situações que envolvem estas operações e o modo de como explorá-las. O importante é que você trabalhe as ideias de todos eles. É só assim, em contato com diferentes ideias e situações, que a criança pega o espírito da coisa, ou melhor, o espírito das contas, de mais e de menos. Bom, agora é hora de recapitular. Já tem as suas ideias sobre as operações de adição e subtração, mesmo antes de entrar na escola. Não se deve associar uma única operação para cada problema. A criança deve ficar livre para descobrir o melhor jeito de resolver. O professor deve proporcionar à criança a oportunidade de entrar em contato com o maior número possível de situações ligadas às ideias de adição e subtração, os chamados grupos de situações. Vamos terminar com outra conta diferente. Crianças que já têm algumas ideias de adição e subtração. Menos aquela ideia de casar cada situação com uma única operação, mais um montão de atividades de classe envolvendo situações com ideias variadas sobre as duas operações.
igual a... Você sabe dizer o resultado? É só praticar e conferir. Mas os meus amiguinhos aqui vão antecipar a resposta. Tudo isso é igual a quê? Uma aula, ó. Bom esse vídeo, né? Agora nós vamos para um segundo momento. Vamos nos aprofundar mais aí relembrando a teoria dos campos conceituais. Um dos primeiros pesquisadores a relacionar os campos da adição e da subtração como sendo as duas faces de uma mesma moeda foi o psicólogo francês Gérard Verneau, em 1977, ao elaborar a teoria dos campos conceituais. Preocupado com as dificuldades das crianças no aprendizado das operações elementares, o pesquisador procurou conhecer os procedimentos mais utilizados pelas crianças. Dentro e fora da escola, os pequenos, como a gente já viu no vídeo, já lidam com situações que envolvem ganhar, perder, tirar, acrescentar, juntar e comparar. Elas costumam compreender com mais facilidade quando os problemas estão relacionados a essas noções. Assim, Verneau formulou a ideia dos campos conceituais. Em matemática, essa teoria engloba, entre outras, as noções do campo aditivo e do campo multiplicativo, que nós abordaremos no nosso próximo encontro. O campo aditivo é o nosso foco de hoje. E aí a foto do Gérard Verneau para vocês conhecerem. Verneau divide o campo aditivo em 5 classes. As características de cada uma delas podem ser percebidas pela forma como é elaborado o enunciado do problema. São elas: o problema de transformação, né, que eu tenho alteração do estado inicial por uma situação, que pode ser positiva ou negativa, e que interfere, né, no resultado final. Temos também a combinação de medidas, que é a junção de dois conjuntos de quantidades pré-estabelecidas. O de comparação, confrontando as duas quantidades para achar a diferença. A composição de transformações, onde tem alterações sucessivas do estado inicial, positivamente ou negativamente. E os estados relativos, que é a transformação de um estado relativo em outro estado. Mas esse a gente não vai abordar não é abordado nos anos iniciais. Além de conhecer essas diferentes possibilidades de organizar um enunciado das situações problemas a serem propostas para os estudantes, é preciso ficar atento para oferecer ao aluno a possibilidade deles resolverem os problemas utilizando suas próprias estratégias. É importante também variar o lugar em que a incógnita está colocada. A alteração do local do X da questão, da incógnita, possibilita raciocínios diferentes, ajudando o estudante a entender o sentido das operações e ampliando as opções de resolução. Vamos a seguir para uma síntese, né, refletindo, aprofundando um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos analisar o enunciado, palavras-chave, como o aluno pensa, a resolução, a interação com o aluno e o registro em duas perspectivas. Uma perspectiva como era abordada antigamente, e a perspectiva do campo aditivo, que é a proposta mais atual. Então, por exemplo, anteriormente, o enunciado, a incógnita do problema sempre estava no fim do enunciado. Eu tinha tanto, ganhei tanto, fiquei com quanto? Eu tinha tanto, perdi tanto, fiquei com quanto? Então, a incógnita sempre estava no final do enunciado. Na perspectiva do campo aditivo, a incógnita pode estar em qualquer lugar do enunciado. Então, eu tinha algumas figurinhas, depois ganhei mais 5 e fiquei com 10.
quantas figurinhas eu tinha inicialmente? Né? Ou eu tinha tantas figurinhas, perdi algumas e fiquei com 13. Quantas eu perdi? Então, no campo aditivo, nessa perspectiva mais atual, a incógnita deve variar de lugar. Palavras-chave. Antigamente, as palavras como ganhar, perder, dão certeza ao aluno sobre a operação a ser usada. Agora, a gente quer que eles reflitam mais, né, sobre o problema, e aí atualmente não se estimula o uso de palavras-chave. As crianças precisam analisar os dados do problema e decidir qual é a melhor estratégia a ser utilizada. Como a gente observou no vídeo, muitas questões podem ser respondidas ou operadas de forma positiva ou negativa, né, para se chegar ao resultado. Na perspectiva anterior, para o aluno chegar ao resultado, é preciso saber qual operação usar, já imediatamente. Esse problema é de mais ou de menos, como eles dizem, né? Na perspectiva atual, há várias possibilidades de chegar ao valor final. O aluno tem mais autonomia e o pensamento fica menos engessado. A gente ajuda eles a pensarem, né? Na resolução, na perspectiva anterior, estava diretamente ligada à operação proposta no enunciado. Na proposta atual do campo aditivo, a resolução está atrelada à análise das informações e à criação de procedimentos próprios para resolver aquela situação, problema. E as interações dos alunos também se modificaram. Antigamente, cabia ao professor validar ou não a resposta encontrada. Está certo, está errado, né? E hoje não, o professor propõe discussões em grupo, onde os alunos têm recursos para justificar os seus pensamentos, observar o pensamento dos outros e ir ampliando seus conhecimentos e formas de resolver o problema. O registro, antigamente, era somente a conta armada. Hoje não, a gente pode observar o percurso do raciocínio, né? E ele é valorizado, né? Esse raciocínio é valorizado, seja ele feito com contas parciais, armadas ou não, desenhos, pauzinhos, outras estratégias, cálculos mentais, enfim. Então, aí é um paralelo de como se observar, se trazia, né, essas questões aí para as crianças antigamente e hoje o que se espera que a gente faça para que as crianças tenham mais autonomia, mais reflexão em cima das propostas. Vamos retomar as ideias do campo aditivo de uma forma mais pausada, para a gente relembrar um pouquinho essas classificações. Então, trazemos então a ideia da transformação positiva de um estado inicial. Um exemplo Marina tinha 20 figurinhas e ganhou 15 num jogo. Quantas figurinhas ela tem agora? Então, a incógnita está no final, né? A ação que eu tenho que fazer é acrescentar. Eu tinha tanta, ganhei tanta, fiquei com quantas? Pensando em mudar a situação, variar a situação da incógnita, eu posso propor o seguinte: Marina tinha algumas figurinhas, ganhou 15 num jogo e ficou com 35. Quantas figurinhas ela tinha? Então, aí a gente pode observar que a incógnita está no primeiro, na primeira situação, né? E na outra situação,
a incógnita ficou no meio. Então, a Mariana tinha 20 figurinhas, ganhou algumas e ficou com 35. Quantas figurinhas ela ganhou? Ao fazer essa variação no local da incógnita, os alunos têm que refletir mais e podem usar um cálculo de mais ou de menos, né? A adição ou a subtração, para se chegar, aliás, mais a subtração para se chegar ao resultado. E, apesar disso, essa é uma transformação positiva. Eu sempre fiquei com mais no final, né? Então, houve uma situação onde transformou a situação inicial e ela resultou numa situação positiva. Então, esse tipo de problema é de transformação positiva de um estado inicial. Vamos à próxima agora. Trazemos então agora a transformação negativa do estado inicial. Então, o exemplo é: o Pedro tinha 35 bolinhas, mas perdeu 12. Quantas bolinhas ele tem agora? Então, eu tinha um estado inicial e eu fiquei com um resultado menor, né? Houve uma transformação negativa do estado inicial. Podemos variar colocando a incógnita no primeiro item, né? Pedro tinha várias bolinhas e perdeu 12, e agora tem 25. Quantas bolinhas ele tinha antes? Outra variação na semana passada, Pedro tinha 37 bolinhas e hoje tem 25. O que aconteceu durante a semana? Ele perdeu, né? Então, e resultou numa situação negativa final. Então, esse tipo de problema a gente classifica como transformação negativa de um estado inicial. Vamos a mais uma ideia do campo aditivo, a combinação de medidas. Então, um exemplo aqui numa classe tinha 15 meninos e 13 meninas. Quantas crianças tinha ao todo? Então, sempre o primeiro exemplo aqui é aquela situação tradicional, onde a incógnita está no final, né, da operação, da situação problema. E aqui, no caso, juntar meninas e meninos, quantos ao todo, eu tenho que juntar, né? Numa classe eu tenho meninos e meninas, eu juntei quantos tem ao todo? O que eu posso variar? Como eu posso variar? Aqui há um exemplo. Em uma classe de 28 alunos, há alguns meninos e 13 meninas. Quantos são os meninos? Então, eu tenho 28 alunos, 13 são meninas. Quantos são os meninos? Ou então, em uma classe de 28 alunos, 15 são meninas, quantos meninos, quantos são as meninas? Quantas são as meninas? Então, essa é a combinação de medidas, né? Eu não estou tirando nada, né, nem ninguém do grupo classe. Eu só quero saber quantos são meninas e quantas são meninas. Então, eu estou combinando medidas, né? Não estou perdendo nem ganhando nada, certo? Então, são as questões, as situações, problemas de combinação de medidas. Outra ideia do campo aditivo é a de comparação. Então, um exemplo. Paulo tem 13 carrinhos e Carlos tem 7. A mais que ele, né? Então, Paulo tem 13 carrinhos e Carlos tem 7 a mais que ele. Quantos carrinhos tem Carlos? Então, a incógnita está no fim. Eu estou fazendo uma comparação, né? Quem tem mais, quem tem menos. E as variações possíveis são: Paulo tem 13 carrinhos e Carlos
20. Quantos carrinhos a mais Paulo precisa para ter a mesma quantidade de carrinhos que Carlos? Então, percebam que as ideias que eu tenho que elaborar para operar esses dados é diferente do que aquela, esse tem tanto, outro tem tanto, quanto fica, né? É mais complicado quando eu mudo a posição da incógnita. Então, outra situação, outra variação possível. Carlos tem 20 carrinhos. Paulo tem 7 a menos que ele. Quantos carrinhos tem Paulo? Então, eu estou comparando, essa ideia de comparar, certo? Então, a ideia do campo aditivo de comparar uma situação e outra situação. A outra ideia é a de transformação, mas onde há várias transformações, positivas e negativas, dentro de uma mesma situação-problema. Então, vamos ver um exemplo aqui. No início do jogo, Flávia tinha 42 pontos. Ela ganhou 10 pontos e, em seguida, mais 25 pontos. O que aconteceu com seus pontos no final? Então, eu acrescentei, né? 2 vezes. Né? Eu tinha um valor inicial, ganhei 10, depois ganhei mais 25. Então, eu tenho uma composição de transformações. Aqui eu transformei o meu resultado inicial positivamente 2 vezes. Né? Ganhei. Uma variação possível é que, por exemplo, no início do jogo, Flávia tinha 42 pontos, ela perdeu 10 e em seguida perdeu mais 25. O que aconteceu com seus pontos no final? Se eu perdi, é óbvio que o resultado vai ser menor do que inicialmente eu tinha. Então, eu tenho uma transformação, uma composição de transformação negativa. Eu perdi 2 vezes, né? Então, meu resultado foi perdendo negativamente. O meu resultado, meu estado inicial é menor que o de agora. Então, é uma situação duplamente de tirar e tirar, certo? Outra variação no início do jogo, a Flávia tinha 42 pontos. Ela ganhou 10 e em seguida perdeu 25. Então, aqui, o que aconteceu com seus pontos ao final? Eu perdi 10 e ganhei 25. Então, houve uma composição de transformação aí durante a situação problema, né? Ela ganhou e depois perdeu. Essa é uma situação mais complexa para os alunos, eles demoram mais para assimilar e conseguir resolver. As propostas são mais a partir do 3º ano, que a gente já traz essas situações para que eles resolvam, certo? Então, eu espero que a gente esteja aí relembrando um pouco das terminologias, das classificações e das situações, problemas e das variações possíveis do local da incógnita, para dar uma complexidade e momentos de mais reflexão, né, para a situação problema proposta. Bom, professores, você pode usar as teorias do campo conceitual, né, do qual o campo aditivo faz parte, para melhor organizar as práticas da sala de aula. Nos problemas apresentados, a gente tem que observar os significados envolvidos, né, se eles estão sendo explorados nas propostas que a gente faz para as crianças, né? Dessa forma, elas percebam que diferentes situações podem ser resolvidas pelo uso de uma mesma operação. Às vezes é uma situação negativa, de transformação negativa, mas eu faço uma adição ou vice-versa, tá? Agora a gente vai trazer uma situação em sala de aula, um vídeo,
para que vocês observem aí a condução que a professora faz nessa sala de segundo ano. Primeiro passo: contextualizar o problema. Primeiro passo: contextualizar o problema. Priscila propôs um problema do campo aditivo, variando os números de acordo com os conhecimentos dos alunos. Algumas crianças vão receber um problema com os números diferentes do problema das outras. Então o problema não é igual para todo mundo. João tinha 15 bolinhas de gude. Ganhou algumas de seus colegas e ficou com 20. Quantas bolinhas ele ganhou? O de vocês é a mesma coisa, Hugo. Só muda o número. João tinha 40 bolinhas de gude. Ganhou algumas de seus colegas e ficou com 90. Segundo passo: lançar o desafio. A professora regular da turma e a formadora auxiliam as duplas que apresentam maior dificuldade, as incentivam a trocar informações entre si e a criar procedimentos próprios. Faz 15 bolinhas. 15. 15 era o que ele já tinha, isso? Mais 5 vai dar 20. Ele ganhou algumas e ficou com 20. Então, o que aconteceu? Eu risquei as 15. Que você já tinha. Sobrou 5. Quantas bolinhas ele ganhou dos seus colegas? 5. Quero saber como é que vocês resolveram. A gente fez de 40, 50, 60, 70, 80, 90. Fizeram de 10 em 10 também? Vocês fizeram de um outro jeito, não foi? Você desenhou? Vocês desenharam quantas bolinhas primeiro? 40. 40. Mais 50. E aí ficou 90. É isso? Vocês tiveram que desenhar muita bolinha? Vocês poderiam ter contado de 10 em 10 também? Quem mais desenhou bolinha? As crianças que fizeram o outro problema, fizeram desenho? Você desenhou essas 20, não foi? 1, 2, 3, 18, 19, 20. Só que ele tinha 15. Aí como você fez para saber? 13, 14, 15. Olha lá, ela separou que ele já tinha 15. E quantas ficaram que ele ganhou depois? A formadora distribui calculadoras para que as crianças possam pensar em uma nova estratégia de resolução. Para resolver o problema, uma criança vai usar a calculadora. Vamos dizer aqui, a dupla Lidiane e Tatiane. A Tatiane faz na calculadora, mas a Lidiane tem que anotar na folha todos os cálculos que a Tatiane está fazendo na calculadora. Hugo tinha 19 bolinhas de gude. Ganhou algumas de seus colegas e ficou com 27. Quantas bolinhas ele ganhou? Terceiro passo: acompanhar os alunos. Nós fez 19 mais 8, porque eu falei, coloca 8 aí, Tiago, pra ver se dá. Aí deu. Porque você fez na cabeça o 8. Mas aí o 8 não apareceu no visor da calculadora. Eu quero que o 8 apareça no visor da calculadora. Como que você fez o 8 aparecer aí? Eu coloquei 19, mais 20, Por que você fez menos 11? Posso mudar? O Hugo tinha 69 bolinhas. Ele ganhou algumas dos seus colegas e ficou com 87. Eu quero saber quantas bolinhas ele ganhou. Ah, agora para contar no dedo vai ser difícil. É menos? Deixa eu saber. Mais. Mais? Você ficou no total de 87, mas você já tinha 69. O que você tem que fazer? Quarto passo: validar as aprendizagens. 69, depois igual. 87 igual a 69? Por que você pôs igual? Me mostra na calculadora.
87 igual Esse 9. é o menos. Apertei isso aqui. Você apertou menos. Tá. Você fez como? Eu fiz tirando. Cabeça pra baixo. Como que é isso? Eu propus um problema do campo aditivo que envolve uma transformação. Nesse problema, eu mudo o lugar da incógnita, o lugar da pergunta. A gente sabia quantas ele tinha, não sabe quantas ele ganhou e sabe com quantas ele ficou. Então, o fato de eu mudar o lugar da incógnita, mudar o lugar da pergunta, traz uma complexidade maior para as crianças. Na segunda etapa da atividade, eu trabalhei com a calculadora, então era para eles pensarem como é que com uma única operação eles poderiam resolver esse cálculo, que necessariamente precisaria ser a operação da subtração. A grande maioria das crianças, eles faziam um cálculo mental com a busca do complemento e aí eles colocavam na calculadora. A gente teve uma aluna que conseguiu usar a subtração porque ela pensava, não, eu tenho que fazer a... Então, é importante que a gente lembre, né, de oportunizar aos estudantes momentos onde eles possam desenvolver um trabalho autônomo frente aos problemas propostos, colocando em jogo os conhecimentos disponíveis, sabendo que isso não implica necessariamente a aplicar uma determinada conta, buscar diversos caminhos para a resolução do problema, experimentando, equivocando-se, ajustando seus procedimentos, compreender também que os procedimentos, como que os colegas resolveram os problemas, né? Socializar as respostas, explicar o procedimento, saber explicar o procedimento que ele utilizou para resolver o problema. Enfim, são questões importantes para que a gente crie um ambiente reflexivo e de aprendizagem. Bom, agora nós vamos fazer uma retomada rápida dos conceitos para depois eu vou propor para vocês classificarem alguns problemas do campo aditivo. Então vamos a eles. Relembrando então, problemas de transformação. Pode ser transformação positiva ou transformação negativa de um estado inicial. E com relação à incógnita, eu posso buscar o estado final, que normalmente a gente propõe isso, e a ideia aqui é trazer variações para o local dessa incógnita, né? Então, buscando o estado final são os problemas mais tradicionais, tipo, o João tinha 15 bolinhas de gude, ganhou 5 do seu primo, quantas bolinhas de gude ele tem agora? Ou em transformação negativa, João tinha 12 e perdeu 5, quantas bolinhas tem agora? Ou mudando a incógnita, buscando o valor da transformação, né? João tinha 15, ganhou algumas e ficou com 27. Quantas bolinhas ele ganhou do seu tio? Ou ainda, na transformação negativa, João tinha 12 bolinhas de gude, perdeu algumas e sobraram 5. Quantas bolinhas de gude ele perdeu? Então, buscando o valor da transformação, né? E a busca do estado inicial. Então, João ganhou 12, ficou com 27. Quantas ele tinha inicialmente? Então, ele ganhou, então é uma transformação positiva, mas quantos ele tinha inicialmente? E na transformação negativa, João tinha algumas bolinhas de gude. Então, a incógnita está no estado inicial. Perdeu 7 e ficou com 17. Quantas bolinhas de gude ele tinha inicialmente? Vamos ao próximo. Problemas de combinação de medidas. Buscando o terceiro estado, né? Numa caixa de 7 chocolates amargos e 8 brancos, quantos chocolates há nessa caixa? Ou buscando um dos estados iniciais. Numa caixa de 13 chocolates, 7 são brancos e os demais amargos. Quantos são os chocolates amargos da caixa? Então, esses são exemplos de problemas de combinação, né? Eu não estou perdendo e não estou ganhando nada. Eu estou combinando situações, né? Estados. Bom, vamos ao próximo. Problemas de comparação. Comparação positiva.
aonde eu posso sugerir o seguinte: Marcos tem alguns selos, Maria tem 32. Se Maria tem 7 selos a mais que Marcos, quantos selos tem Marcos? Então, eu estou comparando a coleção da Maria com a coleção de Marcos. Então, é um problema de comparação. E é positivo porque ele quer saber quantos a mais. Mas não é uma conta de mais que se faz, né? Outro exemplo é Marcos tem 27 selos e Laura tem 15. Quantos selos Marcos tem a mais que Laura? Quer saber agora o quanto que o Marcos tem a mais que a Laura. E Laura, outro exemplo, Laura tem 25 selos e Márcia tem 7 selos a mais que Laura. Quantos selos tem Márcia? Certo? E vamos, então, a uma comparação negativa. João tem alguns selos e Laura tem 17 selos a menos que Laura. Se Laura, menos que João. Se Laura tem 25 selos, quantos selos tem João? Ou ainda, João tem 27 selos e Laura tem 18 selos. Quantos selos Laura tem a menos que João? João tem 26 selos e Laura tem 9 selos a menos do que o João. Quantos selos tem Laura? Então, percebam que ele está comparando negativamente, né? Comparando quem tem menos e quantos tem a menos. Que é diferente do caso de cima, que tem a mais. Quantos tem a mais, certo? Então, esse é um problema que eu comparo duas situações. E vejo a diferença entre elas, entre a coleção de duas pessoas, enfim. Vamos ao próximo. Agora, problemas de composição de transformações. Então, eu tenho transformações variadas dentro desse problema. Então, transformações positivas. Hoje pela manhã ganhei 15 e à tarde ganhei mais 9. Então, o estado inicial foi acrescido 2 vezes positivamente. E quantas figurinhas, então, eu ganhei hoje? Agora, vamos pensar numa transformação negativa e uma positiva dentro do problema. Então, por exemplo, hoje de manhã eu ganhei 16 figurinhas e à tarde dei 7 ao meu irmão. O que aconteceu com as minhas figurinhas hoje? Então, eu tive uma transformação positiva, que eu ganhei, e depois eu tive uma transformação negativa, porque eu perdi ou dei de presente para o meu irmão. Então, o que aconteceu com as minhas figurinhas hoje? Nem sempre há necessidade de a gente usar uma quantidade, a gente pode falar, perdeu, ou ganhou, né? Enfim. Agora, uma outra situação onde eu tenho também transformação positiva e negativa. Hoje pela manhã dei 9 figurinhas para o meu irmão e ganhei 12 depois. O que aconteceu com as minhas figurinhas hoje? Certo? Então, eu fiquei com menos, né? Eu perdi. Ou eu ganhei, fiquei com mais figurinhas. E percebam que aí não há necessidade de ter um número de resposta, né? Um resultado numérico, né? Enfim, eu fiquei com figurinhas ou sem nenhuma ou com algumas, ou perdi algumas, né? Ou diminuí o número de figurinhas que eu tinha inicialmente. Enfim, essa pode ser uma resposta, certo? Outro exemplo é hoje pela manhã dei 9 figurinhas a meu irmão. E à tarde, dei 7 ao meu primo. O que aconteceu com as minhas figurinhas hoje? Eu posso responder que... então, ele deu 2 vezes, né, as figurinhas. Então, ele ficou com menos figurinhas do que ele tinha. E eu posso somar o 9 e o 7. Eu fiquei com 16 figurinhas a menos do que eu tinha na minha coleção, certo? Enfim, é uma forma de resposta não muito tradicional aí, né? E as crianças podem estar aí representando ou falando, ou registrando o processo de pensamento, das ideias
que eles tiveram para resolver esses problemas. Percebam que são problemas, porque eles têm que parar para pensar, não são contas prontas, simples, né? De pegar os números e somar ou de tirá-los, enfim, eu tenho que realmente me apropriar, né, do enunciado do problema para responder. E quanto mais diversidade a gente trouxer para as crianças, melhores elas ficam nas respostas. Porque se a gente trabalha muito com um exercício único, eles não têm essa oportunidade de parar para pensar e já respondem sem exercitar as possibilidades, né? Porque sabem que a gente já traz uma situação onde eles não tenham muitos erros, né? De poupa as crianças de pensarem. Bom, vamos lá. Sistematizando um pouco a nossa conversa, a gente pode observar, né, que embora todas essas situações façam parte do campo aditivo, elas colocam em evidência níveis diferentes de complexidade. No início da aprendizagem escolar, os alunos ainda não dispõem de conhecimentos e competências para resolver todas elas, necessitando de uma ampla experiência de situações problemas que os levem a desenvolver raciocínios mais complexos por meio de tentativas, explorações, reflexões. Evidentemente, a categorização dos problemas é uma ferramenta importante para o trabalho do professor, no sentido de diversificá-las, né? E permitir aos alunos a construção de raciocínios adequados a cada situação. Mas não deve ser apresentada aos alunos essa classificação, certo? Isso aí é para o professor aprender a diversificar, a variar as propostas para as crianças. Essa categorização, então, é para o professor, tá bom? Da mesma forma, os quadros que apresentamos no corpo desse nosso trabalho aqui, nesse texto, para explicitar aí as situações analisadas, não devem ser impostos, né, para os alunos. Esses que devem ser incentivados a criar os seus registros e suas formas de resolução que sejam significativas para eles, né, que eles realmente compreendam, então, o que eles estão fazendo naquela resolução de problema. Bom, agora a gente traz uma atividade para vocês exercitarem, tá? Problemas do campo aditivo. Então, eu vou dar um tempo para vocês, vou apresentar 4 problemas e vocês vão classificá-los dependendo da ideia do campo aditivo aí que vocês observarem na situação problema, ok? Então, vamos tentar classificar esses problemas, né? Lembrando, então, nós temos transformação positiva, combinação de medidas, comparação, composição de transformações, onde eu transformo positivamente ou negativamente um resultado. Vamos lá? Pedro tinha 15 figurinhas em um álbum, ganhou e agora tem 33. Quantas figurinhas tem Pedro? A outra questão estão em um lago 35 peixes de cores amarelas e vermelhas. Se 17 são amarelos, quantos são os peixes vermelhos? É de transformação? É de comparação? É de combinação? Houve transformações positivas e negativas? A outra questão Marcos começou um jogo com 31 bolinhas de gude. Na primeira partida ganhou 19 e ao terminar a segunda partida estava com 40 bolinhas. O que aconteceu na segunda partida? E a última, Paulo tem algumas balas e Maria tem 18 balas a mais que ele. Sabendo que Paulo tem 36 balas, quantas balas tem Mariana?
Eu vou dar um tempo para vocês pararem para pensar, né, relembrarem quais são as ideias do campo aditivo, né? Então, registrem aí, tem a transformação positiva ou negativa, comparação de medidas, composição, e transformações positivas e negativas dentro de um mesmo problema. Eu vou dar um tempinho para vocês e depois a gente vê se vocês conseguiram classificá-los da maneira correta. 5 minutinhos para vocês, tá bem? Se vocês quiserem mais tempo, dá uma pausada no vídeo e a gente aí pode ir continuando, mas só verifiquem as situações, problemas, se vocês acertaram, depois que tentarem, tá bom? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá, o primeiro problema. Pedro tinha 15 figurinhas em seu álbum, ganhou algumas e agora tem 33. Quantas figurinhas Pedro ganhou? Transformou positivamente o estado inicial, né? Tinha 15, ganhou, e então ele aumentou, transformou positivamente o estado inicial. Então, é um problema de transformação simples, porque ele não ganhou e perdeu, ou ganhou e ganhou, né? Ele ganhou somente uma vez e tem 33. Então, transformação simples, positiva. Espero que tenham conseguido resolver, né? Classificar da maneira correta. A outra questão é, estão em um lago 35 peixes de cores amarela e vermelha. Eu estou perdendo, né? Será que eu estou perdendo? Estou ganhando? Não estou perdendo, não estou ganhando nada. Eu estou simplesmente combinando, né? É uma combinação de medidas, né? Onde eu quero saber quantos são os peixes vermelhos. Então, e aí é uma combinação onde eu não tenho conhecido uma das partes. Então, eu tenho que descobrir que parte, quantos são os peixes vermelhos, mas eu não estou perdendo nem ganhando nada nessa situação. Eu só tô vendo essa combinação aí de peixes que existem aí, né? O terceiro problema é Marcos começou um jogo de 31 bolinhas de gude e na primeira partida ganhou 19. E ao terminar a segunda partida estava com 40. Se eu tinha 31 e fui para 40, eu tive uma transformação aí positiva, né? Mas ele tinha ganho aí 19 antes. Então, eu posso ter perdido bolinha aí no meio, não é? No meio do jogo, na segunda partida. Enfim. Então, eu tive dois momentos aí, um de ganhar e um de perder, para chegar a 40 bolinhas no final, certo? Então, o que aconteceu na segunda partida? Eu perdi, né? E então aí houve uma composição de transformação. Transformou minhas bolinhas iniciais em mais, depois eu perdi, mas não diz aí no problema que eu perdi, só diz o quanto eu fiquei com bolinhas no final, certo? E o quarto problema. Paulo tem algumas balas e Maria tem 18 a mais. Então, eu estou comparando as balas de Paulo com as de Mariana. E sei que as de Mariana, a Mariana tem 18 a mais. Sabendo que Paulo tem 36 balas, quantas balas tem Mariana? Né? Ela tem 36 mais
18, certo? Então, eu estou comparando, é uma outra forma de apresentar com mais complexidade, né? E aí, então, eu estou comparando as balas de Mariana e com as balas de Paulo, certo? Espero que vocês tenham acertado. Isso significa que o nosso encontro deixou vocês mais rápidos aí na classificação e entendimento dessas ideias do campo aditivo. Agora, vamos pensar um pouquinho. Será que a gente sabe quais os tipos de problemas os seus alunos, os nossos alunos, têm mais dificuldades para resolver? Quais eles já dominam? Quais eles têm dificuldades? Vocês têm essas respostas na ponta da língua? E aí eu sugiro, né? Que tal uma sondagem sobre o campo aditivo aí? E variando os locais de incógnita e observando onde as crianças têm mais dificuldade, exercitando diferentes tipos de ideias do campo aditivo para que eles fiquem expert, né, em resolução de problemas e muito bons aí em resolver situações problemas, certo? Então, aqui uma sugestão de sondagem, né, de resolução de problemas do campo aditivo, e eu sugiro que vocês proponham esses 4 problemas aí que a gente colocou para vocês, para que vocês consigam aí captar aonde está a dificuldade dos alunos, aonde eles têm mais facilidade, né? E caso vocês estejam desenvolvendo as aulas de recuperação, de reforço, né, no presencial, ou mesmo à distância, é que aqui a sugestão é no presencial com poucos alunos, né, distribuir as tirinhas com esses tipos de problemas para os alunos. Quando eles terminarem a resolução, eles devem passar a tirinha deles para um colega, até que todos os alunos tenham resolvido os 4 tipos de problema. Então, antes de recolher as folhas, sugiram que confrontem o trabalho entre si, analisem os registros de cada um, né, e os resultados, sem apagar nada, e daí sim você recolhe as folhas para que você possa analisar esses registros dos alunos, para posteriormente, então, ir acompanhando, né, a evolução desses saberes nesse desenvolvimento aí da resolução de problemas. Bom, e como é muito importante que a gente tenha um registro, né, de como que essas crianças estão desenvolvendo, né, esses saberes aí, e para a gente poder intervir, para a gente propor atividades diferentes e situações mais frequentes para que eles avancem nessas ideias aditivas, né? E que a gente tenha aí uma noção de eles resolveram o problema, quantos resolveram os problemas, né? Eles tiveram uma ideia adequada para resolver aquela situação, mas erraram no cálculo. Como que eles resolveram? Que estratégias eles utilizaram? Usaram desenhos, tracinhos, bolinhas? Registraram a resposta de forma numérica, usaram algoritmos não convencionais ou algoritmos convencionais. Como é que esses alunos estão realizando essas atividades? Então, isso é um papel do professor, né? Registrar para conseguir acompanhar aí e nortear o trabalho a seguir diante do que foi sondado, né? Do diagnóstico que a gente teve com relação a isso. Há um tempo atrás, as unidades escolares, nós fazíamos, né, os mapas de matemática, do campo aditivo, do campo multiplicativo também, registrávamos em tabelas, onde a diretoria até tinha todo o resultado, né, quais as ideias que mais os alunos tinham dificuldade de resolver. A transformação composta, por ser mais complexa, realmente ficava aquém das expectativas, né? E a gente investiu mais nas transformações compostas. Isso é importante que vocês façam também, caso façam esse diagnóstico. Enfim, é uma sugestão para que vocês acompanhem mesmo os alunos de vocês.
não estamos fazendo essas planilhas atualmente. Caso vocês queiram, a gente pode estar pensando aí como fazer isso e ter os resultados aí. Mas eu acho que esses resultados são interessantes, muito interessantes para os professores. Nós sabemos que a resolução de problemas é uma situação que a gente tem que apoiar e trabalhar bastante, né? Por ser uma habilidade essencial, por isso que ela está aí na recuperação, né? No projeto de recuperação, ela tem que continuar o ano que vem, enfim, nós temos que propor bastante atividades de resolução de problemas, de preferência de situações realmente próximas, né, das crianças. De repente a gente está fazendo uma festa ou tem que comprar algum material para algum evento ou dentro da casa da criança mesmo. Vocês podem propor situações que sejam próximas do cotidiano deles, pensando nessas ideias aí, nessas classificações aí de problemas, para que a gente diversifique as situações e vamos orientando aí as dificuldades que forem sendo apresentadas. Inúmeras são as formas de registro dessa sondagem. Aqui, por exemplo, há uma outra possibilidade, né? Ali foi, no quadro anterior, foi observado, pontuado se a ideia do aluno está correta e se o resultado numérico foi correto. Se ele acertou na ideia e errou no cálculo, né? Ou se acertou o cálculo, mas a ideia dele, ele usou uma situação multiplicativa, ele usou o campo aditivo, enfim. Aqui a observação é outra, se ele faz desenho, se ele utiliza cálculo mental, se ele utilizou algoritmo, se ele errou a questão, se não fez. Enfim, são inúmeras as possibilidades de planilhas e de mapas para avaliar aí o que vocês observaram nas atividades das crianças. Eu só ponho um alerta que para iniciar as sondagens a gente sugere a aplicação das ideias do campo aditivo da seguinte forma. Problemas de composição vocês podem fazer desde o primeiro ano, de transformação a partir do segundo, de comparação a partir do terceiro, de transformação, composição e transformação a partir do quarto. À medida que eles forem avançando nessas questões, vocês vão ampliando aí, passando para os campos aditivos mais complexos, né? Uma criança do primeiro ano, no primeiro semestre, fica difícil você trabalhar com problemas já com transformações positivas e negativas dentro de uma mesma situação. Enfim, mais para graduar um pouquinho a situação, certo? Não é impeditivo, mas inicialmente a gente pede que vocês tragam situações, problemas onde tenham, ou até possam fazer, mas com números menores, né? Para que não tenha tanta complexidade aí. Arrisquem-se em dar graus de complexidades para os problemas, mas iniciando com essa sugestão de agora. Aqui tem um resumo, né, do que nós estudamos hoje, para que vocês tenham sempre em mãos, deem um print na tela e guardem, para que vocês tenham sempre em mãos na hora de elaborarem as situações, problemas ou analisarem um problema aí do material, enfim, para que vocês saibam dimensionar e até ver estou dando muito problema de combinação de medidas, eu preciso variar um pouco mais, trazer situações de comparação, enfim, né? Então, aqui um resumo para vocês, da revista Escola, né, um material bem bacana que já há tempos ele foi de uma revista antiga já, mas a gente sempre está retomando, né? Bom, aqui segue os nossos referenciais,
utilizados para esse encontro de hoje. E chegamos ao fim. Espero que tenha trazido bastante ideias e reflexões para vocês. No próximo encontro a gente vai falar do campo multiplicativo, né? E aqui a gente deixa aí o QR Code e o link para que vocês façam o formulário, tá? Ele já está reduzido, dá para digitar. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Um beijo grande e até a próxima.